nós iniciamos o estudo sobre o realismo no Brasil, né? Eu falei um pouco sobre o principal representante desse período e dessa vertente literária, que é o Machado de Assis. Falei da introdução do realismo no Brasil, né? O realismo no Brasil ele é marcado, diferente do que aconteceu em Portugal, né? Que foi marcado pela questão Coimbra, né? O grupo de jovens que uns defendiam a permanência do romantismo, outros lutavam pelo novo ideário de literatura, né? No Brasil não teve esse grupo de jovens, né, visando isso. Na verdade, o que aconteceu foi simplesmente um olhar crítico por parte da figura de Machado de Assis, e este mesmo rapaz, esse mesmo cidadão, deu início a essa nova estética que foi o realismo, né? Lembrando que o Machado de Assis, né, ele, antes dele, de fato, se consolidar como um escritor realista, ele teve sua obra inicial de caráter romântico, né? Ele ainda era um escritor um tanto quanto romântico, e depois, lá em 1881, foi que, de fato, ele fez sua obra que estabelece o marco do realismo no Brasil. Que marco é esse? A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas estabelece o marco do realismo no Brasil. Não. As aulas de oficina de redação, na verdade, eu mandei semana, eu vou dar um tema para vocês, e vocês vão fazer introduções seguindo aqueles exemplos, tá bom? Aula de oficina ainda vocês não terão presencialmente, ok? Hoje vai ser só essa aula de 3 a 3h50, só de literatura, para a gente encerrar o estudo do naturalismo, beleza? Sim, falando ainda, por que eu estou falando de realismo? Primeiro, para relembrar o último conteúdo que a gente viu. Segundo, porque, né, o ano de 1881, ele marca o realismo no Brasil, mas também marca o naturalismo no Brasil, né? Pois você pergunta, tem 2 escolas ao mesmo tempo? Sim. O que aconteceu no nosso país foi isso. O ano de 1881 foi estabelecido como marco de 2 escolas literárias ao mesmo tempo, né, concomitantes. O realismo de Machado de Assis e o naturalismo com a obra O Mulato, do Aloysio Azevedo, ok? Então, por que surgiu 2 escolas literárias ao mesmo tempo? Já dá para você ter a ideia que elas surgiram ao mesmo tempo, não foi à toa, né? Por que não foi à toa? Elas são escolas literárias que têm muito em comum. Suas diferenças, né? A Amable e a Amanda está aí para isso, né? Para explicar melhor. E eu posso dizer que o realismo e o naturalismo, ele é um pouco isso também, né? Há uma irmandade em relação a essas 2 escolas literárias. Elas surgiram no mesmo ano, elas nasceram no mesmo ano, porém, ela tem algumas características diferentes. Elas têm coisas em comuns? Tem. Elas vão, querendo ou não, elas vão mostrar um olhar para essa crítica da sociedade, né? Eles vão trazer aí uma certa iconoclastia. Eles vão fugir dos padrões que surgiram, por exemplo, no romantismo, de florear a sociedade, de utilizar de eufemismo, de utilizar de subjetivismo, e vão buscar uma coisa mais objetiva, mais clara, mais condizente com a realidade. Então, tanto o realismo quanto o naturalismo, eles vão, de fato, fazer isso. No Brasil, isso na Europa, e no Brasil não é diferente. O que tem talvez que difira ou não sei, né? Diferencie o surgimento dessas escolas no Brasil em relação à Europa, é porque no Brasil o naturalismo e o realismo, eles surgiram no mesmo ano, certo? São escolas, coisa em comum.
porém ela tem, como eu disse, ela tem suas diferenças, suas adversidades. Eu vou já mostrar para vocês, né, um quadro em que é apresentada a diferença entre essas duas escolas. Pois bem, o naturalismo, como eu já antecipei a vocês, ele inicia no ano de 1881, assim como o realismo. A obra que marca esse período é a obra Um Mulato, do Aloysio Azevedo, né, uma obra em que ele vai abordar essa questão da abolição da escravatura ainda, né? É um período em que ele traz a figura do negro sofrendo, mesmo buscando essa questão da liberdade. Ele já aborda essa questão do fato de que mesmo os negros sendo livres, né, ainda tinha uma escravidão velada. Então ele mostra essa crítica, ok? O naturalismo é como se ele fosse uma espécie, além de eu ter dito, né, que eles são irmãos dessa parceria, é como se fosse um realismo mais íntimo, mais voltado para o interior do ser. O realismo ele é algo mais abrangente, mais universal. O naturalismo ele é algo mais pessoal, mais individual, né? E a gente vai entender isso melhor mais à frente. O que eu tenho a dizer é que, diferente do realismo, onde nós só temos como representante outros escritores, além do Aloysio Azevedo. Por que o Aloysio Azevedo? O Aloysio Azevedo é um nome mais representativo, até porque foi ele o introdutor do naturalismo no Brasil. Ele tem a obra Um Mulato, é a obra que introduz, mas ele tem um romance, que é chamado de romance de tese, que é considerado a síntese do naturalismo no Brasil. Eu acredito que vocês já ouviram falar, que é O Cortiço. É uma obra, né, em que ele vai apresentar ali vários tipos de personagens convivendo em um ambiente que era comum à época no Rio de Janeiro, né? Com o fim do cortiço surgiu o que a gente hoje conhece como as favelas. Antigamente não havia favelas, mas havia os cortiços, né, que eram prédios com vários quartos, né, e lá viviam muitas pessoas. E com o fim, né, acho que o prefeito do Rio de Janeiro da época, não lembro o nome, né, alguma coisa Passos, ele queria, como o Rio de Janeiro era a capital do país naquela época, ele queria europeizar a capital do país. Ele queria que a capital do nosso país fosse algo mais próximo às capitais europeias, né? E o cortiço, ele quebrava essa chulo, bem faltava, tinha uma estrutura adequada, né? Então o cortiço ele acabou representando o quê? As classes sociais menos favorecidas. E é justamente nesse ponto que o naturalismo vai entrar, né? Vai ser abordado aí no naturalismo o olhar para essas classes, né? As pessoas menos favorecidas, os comerciantes, os imigrantes, as prostitutas, essas pessoas mais da baixa escala de uma hierarquia financeira, né? Então, nós vamos ver no naturalismo um retrato, um olhar mais para essa classe, por assim dizer. E quando vocês forem estudar o pré-modernismo, lá no terceiro ano, vocês vão retomar essa temática. Mas até então, o naturalismo ele vai abordar essas classes, né, menos abastadas, por assim dizer. Ok? Eu tenho um quadro aqui, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo aí? Alguém comigo? Pronto. Aqui nesse quadro, ele vai apresentar as diferenças e, naturalmente, as semelhanças que tem essas duas escolas, né? O realismo e o naturalismo. Então, vamos lá.
Aqui também ele mostra um ponto bem interessante. Ele diz assim, o realismo é uma visão biológica do homem, o naturalismo é uma visão patológica. O que é a patológica? É o comportamento humano, certo? A postura que o homem tem diante da sociedade. E aí nós temos, né, o quadro comparativo. O que tem naturalmente de comum entre as duas escolas é o realismo, ele é racional, assim como o naturalismo, e ele preza a objetividade, né? O óbvio, o claro, o objetivo, o simples, o natural, o prático. Né? Tudo isso é pregado pelo quê? Pelas duas estéticas. Deixa eu adicionar aqui. Está no povo ainda. E aí, vamos ver, né? O realismo, ele vai um âmbito mais centrado no indivíduo. O naturalismo, ele aborda essa questão do coletivo. Eu falei do íntimo, do ser, porque, na verdade, esse íntimo, no contexto social. Desliguei esse microfone. O microfone ligado, hein? Meu Deus do céu. Ei, Geraldo, ele ligou o microfone. Deixei com o microfone ligado. Sim, vamos lá. Aí aqui nós temos o realismo, ele faz uma espécie de análise psicológica do indivíduo na sociedade. O naturalismo, ele vai lá para aquelas teorias cientificistas, né? O determinismo, o evolucionismo, o positivismo. O determinismo, ele é a base do naturalismo. Só lembrando a vocês o que é esse determinismo. O determinismo é a teoria filosófica, né, científica, em que ele mostra que o homem, ele é moldado pelo meio em que ele vive. O meio, o comportamento e as pessoas. É como se a sua postura, o seu posicionamento, o seu comportamento, ele está inteiramente relacionado ao ambiente do qual você está inserido. Então, o determinismo é isso, é um homem determinado pelo meio no qual ele está inserido, né? Eu falei, por exemplo, do Cortiço, né? Lá no Cortiço, deixa eu voltar aqui das cartas. Lá no Cortiço, né, tem uma personagem, né, que ela é uma garota pura, ingênua. Só que no Cortiço tem muitas mulheres, né, que têm casos, né, são amantes, tem mulheres que são prostitutas, e ela vendo aquilo, ela diante daquele ambiente, ela acaba também se tornando uma prostituta. Isso é o quê? Isso é um exemplo de um determinismo, né? O personagem, ele vai ser moldado pelo ambiente do qual ele está inserido. No naturalismo, eu falo do Cortiço porque, como eu disse, é a obra principal do naturalismo, né? Assim como, por exemplo, o Memórias Póstumas é o marco inicial da atenção no realismo. No naturalismo, o Mulato, ele é a obra que sintetiza, é a obra que melhor retrata o naturalismo no Brasil, ok? Só uma pergunta, vocês estão com livro em casa? Vou deixar na escola. Na escola. Eu suspeitei desde o princípio. Por quê? Porque o meu livro estava na escola. Fui buscar um livro no começo de agosto. Eu até entendo, né? Porque a gente achou que essa quarentena seria 15 dias de férias. E aqui estamos nós, ainda de quarentena. Eu ia passar uma atividade, mas deixa quieto. Depois eu vejo como é. O livro didático. Como vocês não levaram para casa, tudo bem. Faz sentido. Perdoar. Então vamos lá. Voltando aqui para as características. Cadê?
ver as características. Aí nós temos aqui, enquanto o realismo ele fazia uma crítica à burguesia, o naturalismo ele vai centrar o seu contexto, né? Ele vai voltar a sua produção literária para o proletariado, né? Para aquela, como eu disse a vocês, para a camada menos favorecida financeiramente da nossa sociedade. Né? Ele vai mostrar, se o naturalismo fosse hoje, ele ia retratar, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele ia retratar as favelas. Né? Mas, na época, e enquanto o realismo fazia uma crítica mais voltada para a burguesia. O realismo ele fazia crítica a instituições, né, como o casamento, como a igreja. O naturalismo ele fazia uma espécie de análise do comportamento, né, a postura deste personagem diante daquela sociedade. Aí, ó, como vocês podem ver aí, espero que vocês estejam vendo. Se não tiver, depois eu mando no grupo. Ele coloca aí, né, ó, hipocrisia, herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas. E isso era o olhar realista, né, para o personagem. No naturalismo ele coloca despreocupação com a moral, temas de patologia social, né, o homem descrito como um animal. A narrativa do realismo era lenta, uma descrição minuciosa, e nesse ponto o naturalismo também se assemelha ao realismo, né? Com a narrativa lenta, uma descrição mais minuciosa. Ok? Alguma dúvida em relação a essas características? E aí? Alguma pergunta? Não? Não importa não. Não, né? Então vamos lá. Em relação ao naturalismo, né? No naturalismo, como eu disse a vocês, ele vai ter, por exemplo, um leque maior de escritores. Né? Enquanto o realismo, eu só tinha o Machado de Assis, representando toda uma estética, no naturalismo, para quê? No naturalismo, nós vamos ter um leque maior, né? Porque nós vamos ter isso, é a relação comportamental, né, do ser humano na sociedade. E aí nós vamos ter, por exemplo, temas que começam a ser abordados no naturalismo que até então, na literatura, eles não tinham sequer sido abordados. Como, por exemplo, o sexo. Nós vamos ter uma obra chamada A Carne, do Júlio Ribeiro, em que ele descreve uma cena de sexo. Isso lá no final do século XIX. Se até hoje soa muitas vezes estranho e polêmico, imagine lá no final do século XIX. Além da questão do sexo, nós vamos ter temáticas como o homossexualismo, né? Nós vamos ter aí uma obra intitulada O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, em que ele mostra uma relação homoafetiva entre um escravo, um negro, e um marinheiro. Né? Outro tema que surge nesse período, essa questão da homoafetividade, que também não era comum e que também choca a sociedade, porque são temas que até hoje geram debates, imagine lá no século XIX, certo? E outros temas, a questão do próprio determinismo, a forma de relação entre mulheres e homens casados, a questão do diamante, a figura masculinizada da mulher, que nós vamos ter também. Tem aqui, deixa eu mostrar aqui. Pronto. Vocês estão vendo essa aqui, ó? Essa parte eu destaquei. Ele apresenta, além do Aloysio Azevedo, como eu disse, que é o introdutor do naturalismo no Brasil, há ainda esses escritores. O Inglês de Souza, com a obra O Missionário, né? E aí ele vai abordar o quê? É um tema polêmico. A questão do celibato clerical. Né? Isso é, os padres poderem casar ou ter relação
com o sexo oposto, né? O Júlio Ribeiro, a obra A Carne, né, ele coloca aí que a personagem é dominada pelos instintos, e é justamente esta personagem que descreve essa cena de uma relação sexual que ela tem. O Adolfo Caminha, ele escreveu dois romances, né, mas eu até destaquei aí o Bom Crioulo, que é o que ele aborda a temática da homossexualidade, e também o Domingos Olímpio, que aborda aí uma certa figura masculinizada da mulher, né? Em Luzia Homem, ela mostra uma personagem feminina lutando em meio a homens masculinizada. Deixa eu voltar aqui. Quando eu digo masculinizada, é masculinizada no sentido de força, né? Ela vai lutar ali pelos direitos das suas terras em meio a um bando de homens. Por isso ela é chamada de Luzia Homem, não por ela ser uma mulher e gostar de mulher. Só que tá travando, não sei. Tá travando? Acho que não. Aqui também, que pena. Ok? Sim, esses autores que eu mostrei aqui para vocês, né, são os principais autores naturalistas. Inglês de Souza, Júlio Ribeiro, Adolfo Caminha, Domingos Olímpio. Além do Aloysio Azevedo, e também tem um outro chamado Adolfo Caminha. Mentira, Raul Pompeia, Adolfo Caminha, olha, Adolfo Caminha eu já citei. O Raul Pompeia, certo? Então, recapitulando. Quem são os escritores do naturalismo? O introdutor do naturalismo no Brasil. Nós temos o Inglês de Souza, né, com a obra em que ele aborda a questão do celibato. Nós temos o Júlio Ribeiro, em que ele aborda a questão da relação sexual, né? Nós temos o Adolfo Caminha e o Domingos Olímpio, um que aborda a temática da homossexualidade. O slide das características, né? Não tem nenhum slide, não. Na verdade, é duas imagens e um arquivo em PDF. Ok? Mas eu mando, sim. Quem pediu aí, eu mando. Sim, voltando para os escritores, né? Inglês de Souza, Júlio Ribeiro, Adolfo Caminha, Domingos Olímpio e Raul Pompeia. Então, nós podemos dizer que, enquanto o realismo só teve um, o naturalismo teve 6 escritores que se destacaram. Desses 6, ressalto o fato de Adolfo Caminha e Domingos Olímpio serem cearenses, né, são escritores cearenses, que se destacaram no naturalismo, justamente. O principal é o Aloysio Azevedo. Ele não só foi o introdutor do naturalismo, como ele fez uma obra síntese, que é o Cortiço. Okay? Apesar da obra ter sido publicada quase 10 anos depois do surgimento do naturalismo, né, porque o naturalismo surge em 81, e a publicação de O Cortiço é só em 90, né, são 9 anos. Mas é o Cortiço que melhor define, né, é uma obra que lá, se você ler a obra, você vai entender claramente o naturalismo, as características. É uma obra que tem muitos personagens, né, mas não é uma que cansa pelos personagens. Ele faz muita menção ao comportamento, às patologias desses personagens, considerou todos os ideais. Eu não vi, deixa eu ver aqui no página. Considerou os ideais naturais para mostrar a influência do meio. Essa questão da influência do meio sobre o personagem. É aí onde entra o determinismo, viu, Alex? O determinismo é justamente isso aí que você colocou. Em relação às obras já foram citadas, né, além do Mulato que introduz, nós temos o Cortiço e o Casa de Pensão, são 3 obras do Aloysio Azevedo. Nós temos o Crioulo, nós temos o Missionário, nós vamos ter aí
O Ateneu, esqueci de falar do Ateneu. O que é o Ateneu? O Ateneu do Raul Pompeia, que foi o último que eu falei, ele é uma obra que também tem traços naturalistas, porque ele vai retratar ali um ambiente que é uma escola interna. Opa, já leu o Ateneu, a Ana Cristina. Pode falar algo? O Ateneu, ele aborda muitas patologias, muitos comportamentos que eram abordados no naturalismo. Né? Por exemplo, nós vamos ter uma escola em que os professores eles vão tratar os alunos de acordo com a classe social desses alunos, né? A questão da importância. Nós vamos ter alunos, muitos jovens, né, no mesmo ambiente, convivendo, dormindo. Nós vamos ter taras, muitas temáticas relacionadas à questão do sexo. A descrição. Peraí, que eu não vi a mensagem. Os comportamentos dos personagens. É como se o Ateneu ele fosse um retrato da sociedade, porque é um ambiente fechado, mas que ele retrata, por exemplo, a questão da importância da hierarquia, né? A forma como os funcionários tratam os alunos, a convivência dos alunos em relação ao fato de eles terem mais ou menos, a questão das relações, inclusive as relações sexuais e homoafetivas que passam a ter também nesse ambiente escolar. Tá certo, desculpa o atraso. Quem chegou atrasado. E acho que é isso, né? O material de vocês, eu estava vendo aqui o livro de vocês. O livro de vocês, ele fala do naturalismo em 2 páginas, todinho. Eu acho que eu até falei mais que o que tem no livro. Mas eu acho que as principais informações acerca do naturalismo são essas. São, como eu disse... Vamos aqui. Aceitar a Priscila? Ela não veio o convite, não. E eu aceito. Quem for entrando ainda, eu deixo. As principais informações são essas, né? O naturalismo e o realismo são escolas que andam juntas, que têm muita coisa em comum, como vocês viram lá naquele quadro de características, o que vai diferir ali alguns pontos em relação ao comportamento, ao determinismo, e o fato de que no naturalismo nós vamos ter um leque maior de escritores. O livro de vocês ele não faz muita menção a esses escritores, mas depois eu vou mandar um material. Próxima semana eu vou dar um descanso da minha imagem para vocês e eu vou, ao invés da aula, eu vou mandar um material para estudo, tá bom? Aí esse material resume aí um pouco esse conteúdo que a gente está vendo. Neste mês de agosto, encerrar realismo e naturalismo, por isso que eu estou perguntando se vocês têm dúvida, mas se tiver, eu vou esclarecer. E em o cartesianismo é uma outra escola literária que também e o realismo e o naturalismo eles ainda estão em vigor. Vão ser 3 escolas literárias ao mesmo tempo, né? Não vai surgir uma para acabar a outra, né? Vai ser as 3 ao mesmo tempo. 3 parentes, por assim dizer, parceiras, amigas. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Em relação a... Não. Beleza. Bom. Em relação à frequência, estou vendo aqui que tem 95 pessoas. Ótimo, show de bola. O que eu quero? Deixa eu só... O que eu quero é que um representante de cada turma faça a frequência nesse tempinho que a gente ainda tem. Aí eu vou dar esse tempinho para vocês fazerem a frequência. Veja aí, por exemplo, o segundo ADM, um representante olha quem é da turma, nota. Também estou lá. Aí você nota
Aí depois o segundo enfermagem faz o mesmo. E o segundo informática também. Eu quero que você, um representante de cada turma, faça a frequência e me envie no PV. Porque eu tenho horror daquelas frequências no grupo de vocês que falta não terminar. E botam frequência, fulano. Não dá. Essa é paciência não. Então eu prefiro que uma figura, uma pessoa importante de cada sala faça a frequência, manda para mim e eu coloco na minha frequência. Beleza? E assim vai. Por exemplo, hoje o segundo IA Joyce fez, pronto. Numa outra aula, um outro aluno faz, para também não ficar sobrecarregando o mesmo aluno. É bom que faça essa circulação aí de alunos para a frequência, ficar responsável para a frequência. No mais, galera, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se eu falei rápido e não ficou claro alguma coisa. Tem um aqui que eu não mostrei. Foi essa. Ele é muito pequenininho, mas acho que eu vou mandar para vocês. Inicial, publicação de um mulato, Aloysio Azevedo, 1881. É uma ramificação do realismo, isso é, como se fosse um realismo. Ele apresenta aí algumas características do naturalismo, cientificismo, descrição minuciosa, determinismo e uma linguagem simples. E do lado esquerdo ele apresenta aí 3 escritores. Né? Vocês viram que há mais escritores, mas aí ele destaca esses 3. O Aloysio Azevedo, o Adolfo Caminha e o Inglês de Souza. Essa imagem, como ela é pequenininha e eu estou ampliando, ela fica ruim, eu acho melhor mandar para vocês no grupo. Ok? Fizeram aí a frequência? Quando os responsáveis disser ok, aí a gente